Quero nesse momento saudar a todos os irmãos da Igreja Cristã Evangélica na Cremação e também nossos amigos e irmãos de outras igrejas. Sejam todos bem-vindos para ouvirem a Palavra de Deus. E a nossa lição nesse momento é a número 11 da Revista Cristã Evangélica, com o tema geral Tudo Entregarei. E o nosso tema de hoje é generosidade ou avareza. Nosso texto, Mateus 6, dos versos 19 ao 21, que nesse momento eu irei ler a palavra de Deus. Mateus 6, de 19 a 21, diz assim a palavra de Deus: Os tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Então, nosso tema de hoje: generosidade ou avareza? E a nossa ideia central, o nosso alvo, é que precisamos, como cristãos, saber discernir a importância de nosso papel na mordomia cristã e na contribuição para a obra de Deus. Dizem por aí que dinheiro é igual a poder, ou dinheiro é poder. Você concorda com isso? Isso é verdade? Como esse conceito é encarado pelo homem que não tem o poder de Deus, pelo crente fiel e pelo crente chamado de infiel, de acordo com a revista? Como esse tema, esse adágio é encarado? Em primeiro lugar, o que o dinheiro representa? Nós podemos ver aqui 4 coisas, ou 4 personagens envolvidos. O que o dinheiro representa para Deus? De acordo com 1 Crônicas 29, de 10 a 14, a Bíblia diz que pertence ao Senhor todas as coisas. E o salmista Davi louva a Deus e ele declara: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, a honra e a vitória, a majestade, porque Teu é tudo que há nos céus e na terra. Ainda no Salmo 24, verso 1, Davi diz que ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude. Então, o dinheiro representa para Deus aquilo que Deus tem o controle. A Bíblia diz que o próprio Deus, o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Para o homem que não teme a Deus, nós podemos ver aqui um episódio muito conhecido da igreja, dos irmãos, e talvez por você que nos assiste nesse momento, que se encontra em 1 Reis, capítulo 21, e os versos de 1 a 4. É a situação ali da vinha de Nabote, que o Acabe quer comprá-la. Nabote diz que é herança de seus parentes, de seu pai, e por isso não a vende por preço nenhum, porque aquela vinha significa muito para Nabote. O rei Acabe fica entristecido, volta-se, ele vai ao palácio, e ali não fica à vontade para comer, para se alimentar, para conversar. E a sua esposa, a rainha Jezabel, conhecida como uma mulher má e uma mulher idólatra,
que não temia a Deus. E Acabe conta a situação e Jezabel diz, mas tu és rei. E aí Jezabel diz, deixa comigo. E ela arma todo um cenário real de falsas testemunhas e de falsos acusadores, e incrimina Nabote. Nabote é morto de maneira injusta, e a vinha fica de graça para o rei Acabe. Então, para o homem que não teme a Deus, não interessam as consequências de conseguir o dinheiro ou o que ele quer. O que interessa é ele ter, não interessa a maneira como vai obter. Infelizmente, essa é uma barca errada, é uma maneira errada, e muitos, infelizmente, para nossa tristeza, até conhecidos, embarcam nessa estrutura falsa e errada. Para o crente infiel, o que significa o dinheiro? O que o dinheiro representa? Pode ser uma tragédia. Foi o caso de Ananias e Safira. Aparentemente, eles eram pessoas que tinham posses, que tinham bens. E eles sabem que vários irmãos na igreja primitiva, em Atos 4, Atos 3, estavam vendendo seus bens, estavam repartindo com quem não tinha. E entre esses, um grande exemplo foi Barnabé, que era dono de uma propriedade, e ele vendeu e deu a toda a igreja e aos pobres. E Ananias e Safira, parece-me que com inveja ou querendo fazer o mesmo, venderam, e eles deram só uma parte daquilo que venderam. O problema não está na parte que eles deram, porque o dinheiro era deles. O problema está na mentira, na infidelidade, na falsidade. Eles poderiam muito bem, nós vendemos a nossa vinha, nós vendemos nossas posses, portanto, mas nós vamos dar somente tanto. Mas eles não, para quererem ficar com o mesmo privilégio espiritual, no mesmo exemplo, de maneira boa que Barnabé e muitos estavam fazendo, eles preferiram mentir. E para o crente fiel, o que significa o dinheiro? Significa uma consciência da verdadeira mordomia, de que Deus é dono de todas as coisas. Aí está o exemplo de Atos 4, de 36 a 37, quando a igreja, a parte rica da igreja, se desprendeu dos seus bens e começou a ajudar os pobres e a obra missionária. Então, o que o dinheiro representa? Ponto 1 da lição. Para Deus, representa equilíbrio. O Senhor é dono de tudo. Representa riqueza. Representa tudo que uma pessoa tem. E Ele guarda muito bem e aplica e dá a quem quer. Como diz o texto, no próprio Evangelho, o Senhor Jesus diz que esse Deus, na hora da vingança, na hora de aplicar a sua justiça, Ele é capaz de colher onde não semeou. Para o homem que não teme a Deus, significa tragédia, como é o caso de Acabe, sobre a questão de Nabote e Jezabel. Para o crente infiel, praticamente uma armadilha material, uma idolatria material, uma falta de confiança em Deus e um caminho que leva à mentira. E quem mente também está agredindo a Deus. E para o crente fiel, no caso de Barnabé, foi uma bênção muito grande, e Barnabé se torna um pastor e talvez um dos maiores líderes das cercanias tanto de Jerusalém quanto de Samaria, e mais tarde para Antioquia da Pisídia e da Síria. Ele foi uma grande bênção. O segundo ponto da lição vai tratar da mordomia no ganhar. E nós queremos trazer aqui a figura de José do Egito. José é um dos filhos de Jacó, que vocês bem sabem da sua história no Gênesis. Especialmente Gênesis 47,
versos 14 e 20, quando José se torna governador do Egito. A Bíblia vai dizer, entre linhas, né, em toda essa história de José, quando ele é salvo da cacimba que é jogado, da vala, né, do poço, né, que os seus irmãos lhe jogam, quando ele é salvo depois da injustiça da mulher de Potifar, e quando ele é salvo depois da prisão, e quando ele salva o Egito, nós vamos ver entre mentes essas narrativas aí de Moisés, no Gênesis, que retrata a história de José. Se não me falha a memória, 3 vezes o texto vai dizer: e Deus era com José, ou a mão de Deus estava com José. Em primeiro lugar, podemos ver que a sua vida era controlada pelo Espírito Santo. Gênesis 41, versos 38 a 40. Deus era com José. O próprio faraó articula com seus conselheiros. Nós vamos colocar José nesse negócio, vou nomeá-lo como governador e coordenador de todo o Egito, porque nele há o Espírito de Deus. Isso é muito bonito, irmãos. Quando as pessoas ricas e poderosas, ou não, olham para nós e dizem que o Espírito de Deus está sobre nós. Não tem coisa melhor do que ouvir isso. E José deu esse grande testemunho. A segunda coisa é que a sua ação administrativa, ela era orientada por Deus, pois o território do Egito expandiu com a fome, e o Egito conseguiu comprar muitas terras, trocando por alimentos, né? E conseguiu arrecadar também muito tributo. Então José, naquele contexto, foi praticamente o mentor de todo esse lucro para o Egito, através também da orientação divina. Sua generosidade, que seria a terceira coisa. Mesmo sendo rico, mesmo sendo poderoso, José não foi um homem vingativo, porque a mordomia no ganhar, a pessoa que ganha como rico, como mordomo de Deus, ele também se alegra em fazer o bem aos outros e poder ajudar os outros. E a sua convicção, nós podemos ver que através da sua fidelidade a Deus e a sua mordomia no ganhar, ele consegue servir ao Egito, ao mundo e também à sua família. Então isso é muito interessante. Servirmos a Deus, a nação a quem estamos vivendo, o mundo pode ver o nosso testemunho e principalmente também a nossa família. Foi o que José fez. O terceiro ponto dessa lição é o seguinte: mordomia no uso do dinheiro. E nós vamos ver como algumas pessoas na Bíblia usaram de maneira correta o seu dinheiro. Podemos ver a Maria de Betânia, que se encontra em João 12, de 1 a 8. Ela deu tudo o que possuía e deu o que lhe era de maior valor, né? Quando ela oferece o que há de melhor ao nosso precioso Salvador. Tabita, ou Dorcas, de Atos 9, 36 a 39, quando ela é ressuscitada por Pedro, e a gente vê que Dorcas usou seus recursos para ajudar os pobres, principalmente as viúvas e as mulheres que se reuniam com ela em sua casa e os órfãos. Por isso, quando Tabita morre, há grande pranto, há grande tristeza, porque os seus amigos, as suas amigas e principalmente os pobres que eram ajudados por ela, iriam sentir muito, mas muito a sua falta. E quando Pedro chega no lugar, as mulheres se reúnem e mostram, né, com tristeza, porque Tabita está morta, os bens que ela fazia e como ela orientava as mulheres daquela comunidade a trabalharem também
e a terem o seu dinheiro e como sustentar as suas famílias. Podemos ver também Lídia de Filipos. Lídia era uma mulher da cidade de Tiatira. A Bíblia diz que ela era vendedora de púrpura e que Deus abre o seu coração quando Paulo prega a palavra de Deus em Filipos. E quando ela se converte, ela dá hospedagem aos missionários na sua casa. No mínimo 3 ou 4 missionários estavam nessa viagem. Eu posso mencionar aqui Paulo, posso mencionar Lucas, posso mencionar Timóteo e talvez Silas. Então ela dá lugar a esses irmãos, ela foi generosa na hospedagem e provavelmente mais tarde em ajudar numa oferta para Paulo, quando ele está preso em Roma, que Paulo vai escrever em Roma ou em algum quartel-general da Palestina. Paulo vai escrever a sua carta aos Filipenses agradecendo a oferta que essa igreja tem mandado para ele. Não só uma vez, mas mais de 2 vezes a igreja se lembrou de suas necessidades, a ponto de Paulo dizer que já estava abastado, já estava suprido, que o que a igreja mandou era o suficiente para o seu ministério. A igreja de Antioquia usou seus recursos para sustentar missionários, como Paulo e Barnabé. Nós podemos ver isso em Atos 13, quando o Espírito Santo mesmo, através de um momento de oração e pregação, ele fala à igreja, e fala a Barnabé e a Saulo, que a igreja deveria separá-los para serem seus missionários. E ali começa a grande obra missionária. Está vendo só como Deus vai usar aqui, depois de alguns anos, provavelmente 8 ou 9 anos, vai usar Barnabé mais uma vez. A fidelidade na mordomia, a honestidade na mordomia, a maneira de glorificar a Deus na mordomia, traz bênçãos, redunda em bênçãos, porque Deus, Ele é fiel em todas as partes, também nessa Deus é fiel. Eu quero aqui citar uma estrofe, mais uma vez, do hino da missionária Frances Hadley, missionária, uma missionária inglesa, e conhecendo a sua história, ela é de 1836, ela foi realmente uma mulher que viveu isso aqui. Ela era uma mulher que tinha algumas posses, ela ajudou a igreja, ela se envolve na obra missionária e ela teve moral e um bom exemplo para dizer isso aqui para nós na sua poesia, na última estrofe do seu hino no Cantor Cristão 296, que diz assim: minha prata e ouro toma, nada quero te esconder, minha inteligência guia, só e só para teu saber. Podemos concluir fazendo algumas aplicações. A primeira é que Deus é o dono de tudo, a Ele pertencem todas as coisas, inclusive a minha vida e a sua vida, a terra e o mundo e tudo o que neles há. Em segundo lugar, devemos ser ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. É o que Paulo escreve aos ricos da cidade de Éfeso, em 1 Timóteo 6, 18. Paulo está estimulando os ricos a serem fiéis e principalmente generosos em ajudar a obra missionária com os seus bens. A terceira aplicação: quem ama oferece e entrega o que lhe há de maior valor e o que há de melhor. Foi assim com Maria de Betânia, foi assim com José, foi assim com Barnabé, foi assim com Lídia, foi assim com Dorcas, foi assim com Deus. E que seja assim comigo
e com você. Quarto e último. Há muitos entre nós que poderiam aplicar mais recursos no trabalho de Deus, mas preferem a indiferença e a omissão. Preferem o comportamento de um coração fechado e avarento. Não podemos aqui negar que há exageros por parte de alguns pregadores, que quem não dá tudo está sendo avarento. A Bíblia não diz isso. É errado esse conceito. E outros que dizem que quem não dá nada também está errado. Na verdade, Deus cobra fidelidade. E você vai dar o que pode, o que tem. E o que Deus cobra não é que você seja rico ou pobre, é que você seja fiel e não seja apegado ao dinheiro. Não faça do dinheiro seu Deus, mas faça do dinheiro uma maneira de glorificar a Deus, honrar o nome de Deus e ajudar a obra missionária. Que Deus nos abençoe. Generosidade ou avareza? Você vai dar essa resposta para você mesmo e para Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.